Fala, DPO Talkers! Estamos começando o nosso terceiro episódio aqui com a querida Aline Facchinetti, nossa convidada hoje. Ela é gerente sênior regional de proteção de dados do grupo Andred, cobrindo a América Latina e Estados Unidos. Ela tem LLM em Inovação e Tecnologia e Direito da Universidade de Edinburgh, Fellow of Information Privacy da IAPP e cofundadora e diretora-geral da Juventude Privada. Então, com enorme prazer, a gente recebe aqui no nosso canal para a gente falar um pouquinho sobre os seus desafios de privacy, o que a gente tem e promovendo a cultura de privacidade. Comigo, como sempre, minha sócia e querida Tatiana Coutinho. Fala, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui nesse terceiro episódio. Hoje a gente está aqui com a nossa mega ultra convidada. E assim, a gente traz um monte de novidades, o tema mais quente da semana. E para começar, a gente não vai começar fazendo aqui, a gente já vai começar trazendo um tema quente, que é a abertura aí pela ANPD de consulta pública para questões relacionadas à inteligência artificial, sabendo que a senhora acabou de lançar recentemente, na Fenaló, um livro sobre o tema. E aí eu queria saber como que é para você, como que você compreende, como que você enxerga, o que você acha que é preciso, qual o foco, para a gente falar aí dessa intersecção entre a responsável, que é o tema do seu livro, e privacidade, cibersegurança e temas correlatos. A palavra toda é sua, Aline. Ai, gente, muito obrigada pelo convite. Eu sou fã de vocês e para mim é uma honra estar aqui com vocês no DPO Talks. Eu acho que a gente tem vários assuntos bacanas para tratar. Você já começou com um tema super quente, né, que é a inteligência artificial. E realmente é um tema que, se a sua organização, alguma organização de alguém que estiver nos ouvindo não está tratando ainda, inevitavelmente esse ano não vai ter mais como escapar, né? Acabou 2024, as organizações às vezes não colocaram plenamente no seu roadmap algo relacionado a isso. Muitas colocaram, eu venho conversando com bastante gente no mercado que precisou se movimentar. Outras aí, principalmente no setor de saúde, outros setores já tinham avançado bastante com esse tema. Mas 2025 eu acho que não tem muita escapatória, né, para grande, média, pequena organização que vai precisar se movimentar e garantir que ela tenha uma robustez e possa ter uma governança por trás da utilização cada vez mais forte de IA. Imagino que vocês estejam vendo coisas similares aí nas organizações que vocês atendem também. Sim. Pode continuar. Não, perfeito. Quando eu penso em proteção de dados, né, a gente sabe que a gente teve toda uma movimentação para criar um programa de governança, e eu enxergo muitas similaridades, muitas sinergias em como alavancar um programa que sustente a IA. Acho que não são todas as competências que são equivalentes, tanto em hard skill, soft skill. Talvez soft skill sim, mas hard skill a gente sabe que tem algumas questões diferentes, que os GPOs vão precisar aí alavancar e aprender cada dia mais, como já fazem com as novas tecnologias, para poderem ser bons profissionais de privacidade, proteção de dados. Mas a gente vê realmente que é possível aproveitar muito do que foi feito. Era exatamente isso que eu ia te perguntar aqui nesse nosso momento de delay. O que você vê de sinergia do que já está pronto? Porque assim, eu acho que o receio do mercado, das companhias, é exatamente esse. Será que eu vou ter que começar tudo do zero, aquela odisseia toda novamente, para estruturar agora um programa voltado para IA? Ou será que eu consigo aproveitar a estrutura do programa de governança em privacidade que eu já tenho? Qual que é a sua opinião? E um detalhe, isso? Né? Vocês, pegando um gancho aqui até da sua fala, Aline, você falou no papel do DPO. Só que o PL, ele traz a figura do encarregado de IA. Então, acrescentando, será que esse encarregado de IA vai estar em sobreposição ao Data Protection Officer? Serão as mesmas pessoas? O que você vê como uma boa governança? Bom, vamos lá. Eu acho que, primeiro, todas as organizações têm sido provocadas a fazer mais com menos. Então, você começar uma mega avalanche de um programa, ignorando tudo que existe, eu acho que não faria nem sentido hoje em dia em qualquer organização. Quando a gente pensa nos grandes pilares de um programa de proteção de dados, primeiro ali, que eu gosto bastante, minha paixão na área de proteção de dados, capacitação, conscientização
tudo aquilo que a gente sabe, aprendeu aí de maturidade em capacitação, em conscientização, em engajamento, em criação de cultura, tudo isso certamente pode ser aproveitado para a gente expandir, eventualmente até criar AI Champions lá, embaixadores, que ajudam a propagar esse tema de uma forma mais responsável, tendo parceria com as outras áreas-chave, como inovação, área de tecnologia, tudo isso pode ser muito bem aproveitado. Hoje, com proteção de dados, a gente precisa ter um privacy by design, então toda análise de projetos para que vire algo implementado de fato também pode ser muito bem aproveitado para a parte de análise de riscos de IA. Claro que, eventualmente, o risco de IA vai muito além. Você pode precisar envolver áreas de diversidade, você pode precisar estabelecer todo um comitê para você olhar junto com o RH, com o TI, com a área de gestão de riscos mais propriamente dita, mas você precisa desse workflow, desse fluxo interno que atenda a essa demanda. E tudo isso existe dentro de um programa de proteção de dados. Então, respondendo sua pergunta de forma pragmática, muito pode ser aproveitado na minha visão. Quando a gente olha para a figura, quem é que vai centralizar isso, quem é que vai demandar isso, existem aqui duas posições. Eu acho que a gente ainda vai conhecer conforme o PL for evoluindo, tá? Mas, naturalmente, uma pessoa que vai promover o uso da inteligência artificial e ser o responsável, o grande guardião da inteligência artificial, não necessariamente vai ser a pessoa que vai ser quem vai sentar numa cadeira de proteção e responsabilidade desse uso. Pode ser que seja um comitê, né? Assim como hoje a gente não tem só Data Protection Officer, a gente tem os Data Officers. A gente tem o time de dados lá dentro, tem o time de IA, vai ter alguém cuidando de proteção de dados, responsabilidade. Vamos ver aí como cada organização vai configurar todo esse grupo que vai ter que se mobilizar em prol disso de fato. Excelente. E aí, conta pra gente, Aline, eu costumo dizer, quem me assiste, me acompanha, sabe o quão agitada é a minha vida aí de consultora, consultora, prestadora de serviço, que seja. Mas a Aline também é, gente. Vou contar um segredo pra vocês, a Aline também é. Todos nós somos a Aline, tá? No final do dia. E aí, conta pra gente como é que tá, quais são os seus próximos passos dentro dessa carreira aí de DPO, dentro dessa carreira aí internacional. Conta pra gente, vamos explorar a Aline, né? Já que a Aline tá com esse background todo, a gente quer saber como que é, porque assim... vamos explorar. Vamos explorar a Aline, gente. E a gente queria saber de você como que você compreende como que você faz, como é que você organiza seu dia a dia para olhar para Estados Unidos, América Latina, e aí fazendo aqui um recorte Brasil. Conta pra gente um pouco do seu dia a dia, como que é. Primeiro, nada seria possível sem uma equipe, né? Assim, realmente, hoje eu cuido de América Latina, tendo grandes países nessa região, que é Brasil, México, Colômbia e outros um pouquinho menores dentro das nossas operações, mas ainda em crescimento, países aí que têm bastante demanda de proteção de dados, muitos novos projetos, e Estados Unidos também. Então, é um desafio diário conseguir ali apoiar todos e principalmente conhecer regulamentações tão diferentes. Verdade. É impossível conhecermos tudo e sabermos tudo e sermos onipresentes, né? Mesmo aqui no Brasil mesmo, a gente tem diversos CNPJs, o grupo que eu atuo. Então, realmente nada é possível sem os grandes pilares de pessoas, tecnologia e olhar muito fortemente para o que a gente chama de Privacy Operations, né? E uns processos bem afinados dentro desse Privacy Operations, dentro de uma efetivação, dentro de algo que faça sentido e seja eficiente, porque senão seria impossível qualquer gestão hoje de um programa de proteção de dados que dentro dele, por si só, mesmo se fosse só um CNPJ que você está cuidando, seria impossível sem você ter muito cuidado nessa estruturação basilar de como rodar esse programa. Então, o meu dia a dia, ele é corrido, o seu também, o seu é muito mais pelo que eu observo e pelo que eu acompanho, que eu admiro o trabalho, mas ele envolve muito alinhamento, muitas conversas com os clientes internos, com os DPOs. Então, por exemplo, no Brasil tem uma pessoa muito querida, muito excepcional, é a Lara, mencionando nominalmente, que ela é nossa DPO no Brasil. Nada seria possível sem pessoas como ela na equipe para realmente alavancar o tema.
importante. Até pegando um gancho, Aline, do que você falou, né? Já que você tem essa experiência Latam, como é que você está vendo essa maturidade dos outros países? Assim, a mim parece que o Brasil hoje, desde a publicação da Lei Geral de Proteção de Dados, em 2018, ainda que a vigência só em 2020, acelerou, né? E hoje a gente vê a LGPD, embora muitos não reconheçam, pegou. Sim. De fato pegou. Como é que isso está nos outros países? Como você mencionou, México, Colômbia, que você tem mais contato, você vê essa maturidade como no Brasil? Pensando na sociedade como um todo, eu acho que a gente pode ter alguns indicadores que revelam se é uma cultura super pós-privacidade ou uma cultura que ainda está se engatando nisso. Hoje, na minha experiência e olhando também algumas empresas do mercado, por exemplo, o próprio Mercado Livre, eles publicam um relatório com o número de SARs, dos direitos que eles recebem e tudo mais. O Brasil lidera isso. E isso também é verdade na minha experiência profissional, por enquanto, tá? Então, acho que o Brasil, ele tem todo um histórico até litigioso, né? Não votado em proteção de dados, mas agora vamos descobrir Mas cada vez mais. É para tudo, né? Ele é amplo. Uma cultura. O Brasil é um país litigante, né? Por si. Isso, e todo o histórico mesmo do país. Cultura, né? Então acho que isso está se construindo, mas que sim, nós temos nessa perspectiva liderado. Ao mesmo tempo, tem países na região que tem todo um histórico até mais forte, mais antigo de privacidade e proteção de dados do que nós, com reconhecimento da Comissão Europeia, né? A gente viu aí que semana passada a NPD disse que eles estão conversando na Europa para que haja uma aprovação como um país considerado de nível adequado para facilitar transferências internacionais, e a gente tem irmãos aqui na região que já possuem essa aprovação. Então, isso mostra realmente que existem países que a gente pode se inspirar, que precisamos dialogar enquanto nação, enquanto autoridade. A gente vê que a autoridade tem dialogado com autoridades no país, e ao mesmo tempo a gente vê situações específicas que assustam um pouquinho. Por exemplo, o México, né, não tem todos os detalhes socioeconômicos e políticos, mas a INAI, que é a autoridade do México, hoje ela está sob risco de ser dissolvida. Uma autoridade que existe há anos, né, que ela é muito bem vista no contexto das autoridades de proteção de dados, e ela hoje encara essa situação da política no país e da questão social no país, em que realmente alguns órgãos potencialmente serão dissolvidos e ela está dentre eles. Então é até um pouco triste quando a gente vê isso acontecer na nossa região. É um retrocesso, né? A gente pode considerar um retrocesso. Totalmente. Dentro de todo esse processo de proteção de dados, olhando para direitos fundamentais, olhando para conquistas sociais, né? Para a gente é bem assustador. Mas eu tenho uma dúvida, que é uma pergunta pessoal, gente. Porque, assim, acompanho a Aline há uns 355 anos, e eu sei que você fez parte ali do time 00 da juventude privada. E aí eu vou fazer uma pergunta capciosa. Lá, quando vocês começaram... olhando lá quando vocês começaram e agora, dentro do que a gente já tem proposto no Brasil relacionado à privacidade, à proteção de dados e temas correlatos, tem muita diferença do que vocês sonharam porque vocês estão vendo agora? Vale explicar o que é a juventude privada, fala um pouquinho da história para quem não conhece. Ai, com muita honra, pessoal. A Juventude Privada é uma organização que nasceu muito como um projeto... um projeto de levar capacitação para jovens sobre privacidade, cidadania digital. Ela foi se estruturando, hoje ela é uma ONG, uma associação, né, formalizada. A gente atua com ela como uma associação formalizada tem mais de 4 anos aí, acredito, se minha memória não me falha, mas... sinceramente, acho que a gente ainda tem um longo caminhar. Eu gostaria de dar uma resposta diferente para você, Tati. Eu vejo muitos esforços, assim, em relação ao aculturamento, e como eu comentei já agora há pouco, a gente falou, né? América Latina, o Brasil tem um protagonismo em relação ao exercício de direitos e pessoas começando a se preocupar cada vez mais, mas ainda assim, a questão da cultura, a questão de você enxergar a sua privacidade como algo relevante,
e não só para você eventualmente judicializar ou reclamar de alguma outra coisa através do canal de proteção de dados, isso ainda precisa ser muito, mas muito amadurecido. E então o trabalho está só começando quando a gente pensa na juventude privada, né, e várias outras formas de capacitação e conscientização e levar essa cultura, que é uma das missões da própria NPD e o Conselho Nacional de Proteção de Dados, que se reuniu recentemente. Eles vão criar um grupo de trabalho que é voltado para esse tema, porque precisa, e a gente precisa que venha de várias formas, né? A sociedade civil, as empresas têm um papel nisso também, de levar essa capacitação, na minha visão, para além dos muros da empresa, mas para a sociedade. Algumas têm feito isso, é super legal. E realmente temos que dar as mãos, os pais responsáveis, todo mundo, para conseguir criar uma engrenagem para que a próxima geração esteja com essa mentalidade mais embutida. Eu brinco que eu sonho com um dia que o DPO não vai mais precisar investir tanto do tempo com conscientização. Porque não vai ser necessário, vai ser tão óbvio. Vai ser tão óbvio para a próxima geração. É o meu sonho um pouquinho aqui. Excelente. É engraçado, Aline, te ouvindo, né? Eu acho que esse papel de conscientização, promoção, que é um pouco que a gente se propõe a fazer aqui no canal, ele é fundamental para avançar, né? Mas quando você acertadamente foca na próxima geração Z, a minha impressão é que, bom, eu tenho 2 filhos pequenos e meu filho ele já sabe entrar no YouTube, ele já sabe mexer em todos os canais, já tem aquele clique, né, com a mão do celular. Então, é uma geração que já nasce nativa, né, com essas novas tecnologias. Então, me parece que, consequentemente, essa cultura da privacidade será algo também natural para eles. Ao passo que a nossa geração, a geração dos nossos pais, tem uma estatística até tenebrosa de ter uma exclusão digital muito grande, analfabetos funcionais, né? Até a última divulgação foi de, se eu não me engano, 30 milhões de brasileiros analfabetos funcionais. Então, quando a gente pega essa comparação da juventude com a galera mais velha, me parece que talvez, eu estou colocando aqui talvez, que o foco hoje seria conscientizar e educar os mais velhos, né? Acho que também. Também, né? Acho que é essencial também. E aí tem essa barreira do acesso, muito nessa geração, mas na verdade em todas as gerações no Brasil, né? A gente fala Brasil, mas é uma visão... Hoje, por exemplo, falando do projeto em específico, a gente tem muitos materiais que atingem todo o Brasil, de acordo com as nossas métricas, etc. Mas nosso foco ainda é São Paulo, Rio, né? Então, a gente sonha um dia aumentar, porque o Brasil precisa realmente, de uma forma com uma capilaridade muito maior, ter algum tipo de alcance. Mas eu acho que são demandas diferentes. Então, sim, os nativos digitais vêm aí plugados, eles têm acesso. Em teoria, eles criam perfis lá sem o nome deles, sem a foto deles, não postam no feed, né? Então, eles, em teoria, seria a privacidade, mas não tanto, né? Porque os estudos mostram que, na verdade, é uma estratégia deles para serem mais maneiros, mais cool. Assim, na internet, né? E, ao mesmo tempo, eles ainda permanecem muito fortemente em games e em outros espaços digitais muito vulneráveis a diversos atacantes, realmente, e riscos que cada vez mais estão mais difíceis de detectar. Vamos entrar aqui em IA generativa, mas as empresas estão sofrendo isso, imagina os jovens, imagina os mais velhos. Então, realmente, é um tema que toca a todos, assim. E, enfim, o Juventude Privada ele é focado em crianças e adolescentes, mas acho que existe uma necessidade de termos projetos, mais iniciativas focadas nos demais públicos, certamente. Excelente. Estou aqui pensando na próxima pergunta capciosa que eu quero fazer para a Aline. Ai, que medo, gente! Brincadeira. A ideia, geralmente, quando a gente fala em DPO, desafios do DPO, ou do gestor, do diretor de privacidade, seja lá qual for o nível hierárquico, a gente pensa em desafios comuns às áreas.
A questão do atendimento das requisições do titular, ou as questões de cultura de privacidade dentro da empresa ou da comunidade ao seu redor. Mas eu queria ouvir de você, já que você você desenvolve as suas atividades dentro de um segmento de mercado que a gente ainda não entrevistou, olhando para o seu segmento de mercado, assim, de uma forma bem ampla, óbvio, o que você pode trazer para a gente de um desafio que a gente, no lugar comum, não consegue vislumbrar? Por exemplo, dentro do seu segmento de mercado, qual que é o grande diferencial que você acredita que seja um grande diferencial para agregar valor à cultura de privacidade dentro das companhias desse mercado? Tá, hoje eu estou inserida no setor de serviços financeiros, né? É um setor que está se transformando muito. A gente vê uma transformação surreal, se você olhar para os números, em questões de tecnologia, de automações, e agora a própria questão de embarcar em em produtos, serviços e questão back-office interna. Então, acaba sendo um desafio que não é só do meu setor, na verdade, mas eu diria que o desafio pro DPO, pro gestor de proteção de dados, para a pessoa que lida com isso dentro de uma organização, é garantir que você está efetivando o Privacy by Design. Parece muito óbvio, gente. Mas eu tenho lá meu fluxo, eu tenho lá meu formulário. Quando chega para mim, eu analiso. Mas será que você está realmente conseguindo capturar e ter essa visibilidade completa? Será que você está batendo na porta dos seus clientes internos, entendendo o roadmap deles? Né? Será que você está entrando em contato com a sua área de marketing, de produtos, para entender qual é a necessidade que eu vou precisar estar embarcada com a proteção de dados ali dentro, do D0, para garantir que esse projeto seja sustentável e que a sua organização seja sustentável? Então, eu colocaria que realmente, para esse setor específico, por mais que também toque diversos outros, seria garantir que você está conectando essas pontas para que saia algo no final que realmente atenda não só os requisitos, mas que alavanque o uso de dados de uma forma que traga confiança de fato. Explica pra gente, porque quem nos ouve não é somente profissionais da área de privacidade. Mas explica para quem está te ouvindo o que é o Privacy by Design e um passo a passo, talvez, de como você implementaria isso dentro de qualquer organização, por exemplo. Aproveita, Aline, e já faz logo o merchan do Privacy Operations, que está aqui dentro, essa pergunta, e fala pra gente do seu, então não responde, mais recente. Agora eu vou olhar pra cá. Do nosso, né, projeto mais recente, que é o Privacy Operations. Acho que essa é uma excelente hora para você falar sobre ele. Fica à vontade. Eu também acho, porque eu tô vendo aqui no prefácio, assim que eu bato o olho no nome da criadora desse conceito. Então, acho que ajuda a trazer ela aqui pra nossa conversa. Prefaciou o nosso livro, vocês nos respeitem como coordenadora, porque a Aline trabalhou para ter a Anne aqui no nosso livro. Então, vocês valorizem a Aline e prestem atenção na aula que ela vai nos dar agora. Não, pessoal, mas, enfim, realmente é uma honra, tá? Quando a gente fala que quem estiver conseguindo ver aqui a obra, né, Privacy Operations, ela reúne vários profissionais do mercado para falar de proteção de dados para além do óbvio. Então, não é, que base legal eu devo inserir em tal tratamento. Não que isso seja óbvio, porque também pode ser complexo a base legal, né? Mas é algo que a gente não está falando de ensinar sobre a lei. É sobre como colocar eficiência na lei. Sobre como garantir que seu programa roda num viés muito mais estratégico, de maturidade, de alavancamento, da própria área ser enxergada como um diferencial, como um ativo na organização e não só como aquele centro de custo. Então, é uma obra que me fascinou de verdade, desde o dia 1 que a gente começou a discutir sobre ela, e a honra, a chave de ouro, a cerejinha foi ter a criadora do conceito de Privacy by Design como prefaciante. Ela concebeu isso enquanto ela atuava lá no Canadá e percebeu que as organizações precisavam de uma forma para tangibilizar a privacidade na prática e embedar, né? Colocar elas. Ela usa até no prefácio, não quero contar muito spoiler, mas no prefácio ela diz
que você tem que cozinhar a privacidade dentro dos produtos, serviços e processos. Né? Ela falou que ela concebeu isso na cozinha dela, então por isso cozinhar, né? Ela... É inspirador. Né? Exato, muito. E aí a ideia é, a partir de 7 grandes princípios, né? Você consegue, de fato, garantir que a privacidade está sendo considerada, que ela não é algo que vai ser implementado em detrimento de algo, ela vai realmente adicionar um valor ali dentro, né? Que você vai dar escolha para as pessoas, de alguma forma. Ela traz diversas formas de você garantir que seu projeto nasce bem, nasce legal. E a parte que a gente gosta muito de falar, a gente recentemente escreveu sobre isso de novo aí, né, Tati? É que você garante a sustentabilidade. Você não tem gasto adicional lá na frente. Então não é, eu tenho que fazer porque a lei me manda também. Mas porque você vai ter saving, se você fizer agora. Senão depois você poderia ter que travar seu projeto ou ter um problema muito maior. Né? Que, por exemplo, você faz um super projeto, ele é lançado no mercado, e aí, puxa, depois o dinheiro que entrou sai tudo em penalidade, em reclamação, em outros ajustes que você tem que fazer ao longo do caminho. Danos graves à reputação empresarial também, né? Apenas, né? A reputação que você luta tanto, investe tanto para garantir que esteja intacta, você acaba atraindo esse risco aí de uma forma muito forte. Então, o Privacy by Design é realmente chave para você conseguir implementar. É isso. E aí, seu Jean? Dúvidas? Vamos puxar, comentários? Queria puxar mais assim para a questão do mercado financeiro, que é um ponto que me atrai bastante, né? Porque a gente sabe que, pela essência, pela natureza, né, do negócio, você está lidando ali com dados que, caso vazados, né, já tem a própria legislação traz que é de grande risco, né, de dano ao titular. Né? São dados de cartão de crédito, etc, etc. E tem uma estatística muito interessante que o TJ de São Paulo, especificamente, é o campeão de dados, como a gente está falando, do contencioso de dados. Cada vez mais titulares de dados estão se conscientizando na importância de fazer a própria gestão dos seus dados, né, seja pedindo a eliminação deles ou a retenção conforme a legislação. E aí eu queria entender, hoje, já que você está inserida nesse mercado, como o mercado em si está trabalhando, né, a gestão desses titulares, a gestão desses dados. Se você poderia sugerir para a gente, recomendar alguma medida preventiva, né? O que você poderia falar assim, para os titulares em termos de gestão dos dados? Titulares? Enfim, Adorei. Não, adoro quando a gente olha para a razão de ser da proteção de dados, da privacidade, que não é o dado, é a pessoa, né? Então, eu adoro quando a gente entra nesse approach. Mas, realmente, eu acho que as pessoas, eu, vocês, todo mundo, a gente tem que passar a ter uma nova rotina muito mais firme, muito mais rigorosa, porque por mais que as empresas façam e farão, e cada vez mais têm feito, principalmente as grandes empresas, algo por nós e pela nossa privacidade, a verdade é que, na mesma medida, o Brasil aqui está sempre no top 3, infelizmente, dos países com maior número de fraudes digitais. Então, a gente está trabalhando e eles, do outro lado, também estão trabalhando e trabalhando muito. Né? Então, são aquelas pequenas coisas. Usar o registrato do Banco Central. Então, você consegue fazer o cadastro do seu CPF ali e ver qualquer conta bancária que foi aberta no seu nome. São pequenos passos que as pessoas não percebem que tem esses recursos que podem utilizar. É muito divulgado, infelizmente. Pode ser melhor divulgado, né? Exatamente. Exato, a gente pode pôr até no link aqui algumas dicas de uso pessoal, que eu acho que é super, super válido. Então, o registrato é uma muito forte nesse setor. O próprio fato de você, às vezes, pesquisar seu nome no Google, saiba o que está sendo dito sobre você no Google, dá para você registrar, inclusive, e para te avisar sempre que foi publicado alguma foto, alguma coisa que alguém possa usar eventualmente aquilo para, se for uma foto de altíssima qualidade, eventualmente perpetrar uma fraude a partir daquela foto, hoje com IA generativa. São pequenas coisinhas que a gente vai reparando. De novo,
cuidado com senhas, tudo isso parece brincadeira, usar a cartão virtual, aquele que expira, ai que chata, vou ter que trocar toda hora, vai ter que trocar toda hora, mas pensa só no benefício que você não pode ter no fim do dia. Então acho que tem toda uma nova forma de pequenas coisinhas que você pode fazer ao longo da sua participação na sociedade digital que tornam ela menos arriscada. Então, por que não fazê-las, né? Por que não colocá-las como uma rotina de autocuidado ali dentro da sua prática diária? Então, e as organizações precisam também ter esse papel de divulgar isso, de atuar nisso, de apoiar as pessoas afetadas por algo, porque realmente as organizações têm essa capacidade para investigar, eventualmente, né? Existem hoje recursos, por exemplo, de algumas organizações que fazem toda uma varredura na Deep Web, que conseguem verificar se tem algo por lá. Então, é interessante que você, enquanto cidadão, enquanto pessoa, tenha essa visão. Eu vejo aqui também, Aline, dois cenários, quando a gente volta para a nossa visão, seja para o operador ou controlador desses dados, né? Agora do outro lado da mesa. Eu vejo, a gente trabalha com muitas instituições financeiras e algumas delas têm o desejo, né, de fazer um trabalho preventivo forte para evitar a responsabilização, e tem outras que falam, cara, deixa chegar. Quando chegar, vou enxugar gelo. Então, eu vejo esses dois cenários, então, de empresas proativas e empresas passivas, né? O que você vê hoje, então, nesse mercado, principalmente e qual recado você mandaria para as empresas que atuam passivamente, que elas poderiam fazer diferente, né? Porque a gente sabe que já tem até a súmula do STJ falando que as empresas que participam de fraude são responsáveis solidariamente. Então, é fato que se é uma demanda que chegar no judiciário, elas vão perder. Então, em vez de enxugar gelo, o que elas poderiam fazer para evitar chegar ali, ter um prejuízo, em vez de ficar provisionando? O que elas poderiam fazer para ir para o primeiro time, né, dos proativos? Eu acho que essas pessoas, essas lideranças que estão nessas organizações, primeiro precisam enxergar realmente que existe uma responsabilização, o termo que usa muito na Europa, enfim, do accountability, que você é responsável, você precisa não só fazer as coisas, como ser capaz de demonstrar que você as faz, né? E prestar contas, e que isso seja solicitado de diversas frentes. Então, ok, quando bater no judiciário vai ser solicitado, mas tem outras frentes que vão começar a te exigir cada vez mais, então sua reatividade talvez tenha um prazo contado aí, se você quer participar dessa sociedade, até porque quando a gente pensa nas figuras, em parcerias, né, de mercado, operador, controlador, você fazendo alguma parceria, tendo algum contrato, você vai ser exigido. Então, por que não começar hoje? Depois você vai precisar correr atrás desse prejuízo, certamente. Né? Eu vejo assim, você não quer fazer porque a lei te obriga, porque é bom para você, para sua reputação, perfeito. Mas então talvez você queira fazer porque você quer fechar aquele negócio, isso vai ser exigido, é indiscutível. Né? A gente vê nesse setor muitas novas entrantes, então é natural que entrem as startups e elas têm um outro timing de questões de compliance, jurídico, mas que precisam estar ali. Se o seu produto tem dados, é algo a considerar no dia 1. É incrível, Aline, que a gente, né, Tati, a gente recebe uma quantidade de pedidos de, cara, tô no M&A, me ajuda, pelo amor de Deus, constrói aqui de trás para frente, do nada, um programa de privacidade pra gente. Ninja, Jiraya, sou eu. Faz um setup emergencial aqui. Então, isso me preocupa muito, tá? Isso que você falou. Porque impacta pricing, né? Impacta toda a precificação no M&A, impacta tudo. E aí, realmente, parece que esperam chegar ali nesse último dia para perceber, puxa, podia ter feito algo que, sim, gente, claro que dá trabalho, mas existem passos que podem ser tomados e que alavancam isso de uma forma muito rápida, muito possível. Né? Você pediu passos, é entender o que você faz com seus dados dentro de casa, é ter uma documentação para você saber que você fez isso, é ter contratos minimamente adequados, é garantir que você capacitou um pouquinho a sua
essas pessoas que estão ali dentro lidando com esses dados dia a dia, que você colocou algum tipo de segurança, né? A segurança, eles acabam investindo às vezes antes do que nas questões da lei, porque sabem que pode ter um vazamento, uma questão reputacional, até um impacto na própria propriedade daqueles dados e informações. É sobre isso também que a gente está falando quando a gente pensa em proteção de dados. Tudo isso está aqui dentro dessa engrenagem que a gente precisa alavancar. Mas eu acho que... Não sei se eu tô sendo muito positiva, mas eu acho que... Eu gosto dos otimistas. Eu sou super otimista. Eu acho que cada vez menos a gente vai ter essas empresas reativas, porque elas já estão um pouco encurraladas. Tá difícil. Eu acho que a tendência, né, é você criar aí... Eu fico observando o mercado financeiro, aí eu tô falando do mercado financeiro tradicional, e hoje a gente já tem algumas medidas que são medidas obrigatórias, mas que trazem muitos benefícios em continuidade de negócio, pensando em continuidade de negócio. Como no mercado financeiro tem a questão de você educar o seu cliente em questões de superendividamento, em questões relacionadas a uso seguro do crédito. Eu acredito que a gente vai chegar nesse patamar aí com privacidade também. Eu estou crendo nesta verdade. Posso ouvir um amém? Então, eu acho que vai... Eu acho que a gente vai caminhar... Assim, meu sonho é que a gente caminhe, sabe? Tome as mesmas medidas, porque no final do dia, se a gente parar para pensar, quem que é o titular de dados? É o teu consumidor. A gente está tocando em outras vertentes do consumidor, que eu acredito que eu acompanhei muito esse movimento, estou revelando a minha idade aqui, mas eu acompanhei muito esse movimento do CDC, que também não parecia que não ia colar, parecia que não ia pegar, e hoje aí é o pano de fundo do judiciário. Então eu acredito que privacidade vai chegar também nesse nível. Eu espero estar viva para quando isso acontecer. Claro que estará. É uma piada. E aí, Aline, eu queria que você trouxesse pra gente, já em palavras finais, cadê o coro? Qual que é a sua perspectiva de futuro, de novos projetos, de carreira? Um apanhado, assim, do que a gente já falou. Não vale falar que hoje dia 11, tá, pessoal? A gente tá lançando o Privacy Operations. Não vale falar sobre isso, claro. Mas o que você pensa sobre tudo isso que a gente trouxe aqui para a mesa em perspectiva de futuro? Bom, eu acho que a área de proteção de dados, ela ainda tem muito a crescer. Talvez não crescer em volume lateral, mas muito aprofundamento a ser realizado nessa área, seja com tecnologia, quando a gente pensa em recursos tecnológicos em prol da privacidade, da proteção de dados, governança de IA. Então, eu acho que dentro do arcabouço do profissional de proteção de dados ainda tem muita coisa bacana para acontecer. Eu tenho estado bem antenada nessas mudanças, porque é algo que eu enxergo dentro da organização, eu converso com amigos sobre, então é muito bacana pessoalmente enxergar todo esse movimento de mercado, né? Teve aquele boom da LGPD foi publicado, 1 milhão de projetos de adequações, né? Depois falando, nossa, o mercado tá diferente, o que tá acontecendo? E eu acho que agora é um momento para proteção de dados que a gente realmente entra com a profundidade da maturidade e o programa não acaba. Então, meu momento pessoal enxergando, quando eu penso em Privacy Operations, em diversos projetos de adequação que eu passei antes de estar onde hoje estou, é verificar que realmente, olha que bacana, a gente chega naquele patamar em que você pode falar da prioridade e da maturidade desse programa, trazer indicadores de uma forma muito mais estratégica e realmente desenhar um programa que traga valor para a companhia, muito além do cumprimento. Acho que muito se falava sobre isso, parem de chegar o programa como meramente algo a se cumprir, tem que ser estratégico, e hoje eu vejo isso sendo tangibilizado nas organizações, então isso me dá orgulho de estar com pessoas que acreditam nessa área e que fazem tudo em prol dela, como o de Peu Talks aqui hoje, que foi super orgulhosa, sim, de participar de verdade. E o que eu tô ansiosa é pela segunda edição aqui do Privacy Office, pra gente trazer ainda mais resultados do que as pessoas têm aplicado no mercado. Bacana. Jean, últimas palavras do episódio, né, gente? Eu queria te ouvir, assim,
Aline, você falou que você está ali em contato, né, com diversos players. O que você vê hoje de tendência, né, seja tendência tecnológica, tendência de regulamentação, né, para o próximo ano ou para o próximo triênio, vamos colocar dessa forma? O que você vê de tendência? O que a NPD vai regulamentar? Pontos sensíveis, tecnologias que podem vir para ajudar nessa gestão? Legal. Bom, eu acho que o que os DPOs estão falando sobre no momento, né? Fazendo essa amarração que você trouxe. Transferência nacional, que é um tema que estamos aí dentro do prazo para fazer as adequações que a NPD soltou recentemente. Então, todos estão trabalhando nesse tema, todos que têm algum tipo de transferência nacional, que é quase todo mundo, convenhamos, né? Então, esse é um tema que realmente está no roadmap das organizações que eu converso, precisa estar. Outro tema é a questão de retenção de dados, expurgo ainda, né? Acho que é um tema que cada vez mais tem aumentado a maturidade nas organizações, mas que a gente precisa ainda trabalhar. Existe aqui uma questão de Shadow IT e agora Shadow AI acontecendo nas organizações, então é o uso não conhecido na sua organização dessas tecnologias, e existem hoje tecnologias que são usadas para descobrir sobre isso e combater. Então existem várias formas de a gente ir trabalhando e garantir que a privacidade esteja embebida em processos e em tecnologias de fato, né? A Tati é super expert em pets aí. E aí, quando eu penso em pets, a gente está falando aqui de realmente ter essas funções de privacidade dentro dos sistemas. E são sistemas que são concebidos em prol disso. E aí acho que chegou o momento de cada vez mais as organizações se aproveitarem desses ferramentais, né? Para além do papel, para além da política, como é que a gente efetiva num mundo cada vez mais tecnológico, com tecnologia também. Então é isso que eu tenho enxergado. Uma pergunta em cima dessa que eu fiz de tendência, de reorganização. Teve a recente regulamentação da atividade do DPO, né? A resolução 18 da NPD, que trouxe a questão do conflito de interesse, ou seja, não permitindo a sobreposição de funções que levem, né, a decisões conflituosas. Sim. Então, hoje você está vendo o mercado, né, as organizações ou os GPOs que você está em contato, se organizando, se movimentando para evitar esse conflito de interesse, ter uma área de privacidade exclusiva para gerir, né, e evitar a sobreposição com a área de compliance jurídico, que normalmente tem essa acumulação, né, de funções, ou não, estou esperando para ver o que vai dar, esperando o guia que vai sair da NPD e vai explicar um pouco como é que vai ser feito isso. Como é que você está vendo essa movimentação? Eu tenho visto e contribuí com algumas discussões, assim, com outros departamentos de proteção de dados. Uma saída que algumas organizações enxergaram para eventual conflito de interesse em atividades específicas seria criar procedimentos específicos para aquela atividade. Então, seja alguém que vai ficar encarregado de determinada atividade, seja de uma forma de tirar esse conflito através de uma pessoa externa, que seria um DPO as a Service para aquela atividade. Existem várias saídas aqui dentro para a organização, que não necessariamente sejam uma total reestruturação de onde está sentado o seu DPO ou de quem é o seu DPO. Podem sim, na minha visão, existirem figuras, né, e concepções hoje de estruturas que estejam num conflito maior. E aí essas organizações têm decisões importantes a fazer, né? Então, será que aquele acúmulo de função naquela função ainda faz sentido? Eu vou precisar, de fato, de uma outra pessoa assumindo essa posição. Então, acho que dentro das conversas que eu participo, se estão procurando caminhos para esses conflitos menores, mas para um conflito maior, eu escutei falar de algumas empresas que estão conversando e potencialmente vão abrir até posições para justamente dividir quem é a pessoa que toca o tema. É engraçado, né? Porque eu notei também um movimento de terceirização, né? A gente trabalha aqui com DPO as a Service e muita procura por esse tipo de serviço, né? Então, Sim. em vez de você onerar, que a gente sabe que isso é padrão, baixo orçamento, ou orçamento restrito para a área, né? Optando pela terceirização do serviço, que traz, logicamente, pela própria natureza, uma isenção
que a Perfeito. própria regulamentação traz a necessidade, né? Então, Sim. eu vejo esse caminho. Ou você vai criar uma posição exclusiva ou vai terceirizar. E, além de tudo, ainda que você crie essa posição exclusiva, você tem que ter alguém que substitua, né? Exato. Então, você tem que ter duas pessoas hoje. Então, Exato. acho que a terceirização é o melhor caminho, viram? Eu acho que é um caminho que pode funcionar muito bem, de fato, assim. Trazendo tudo que a normativa traz e eventual comunicação com a NPD, se ocorrer algo, né? Todo esse desenho interno, a gente precisa ter os parceiros certos no momento certo, seja quando a gente está falando internamente no programa, seja nessa questão do canal de comunicação, que é o DPO, né? Maravilha. Maravilha. Aline, foi um prazer ter você aqui com a gente hoje, no nosso terceiro episódio. Muito bom recebê-la diretamente de São Paulo. O prazer foi meu, gente, de verdade. Primeiro, né, é sempre bom estar aqui no Rio de Janeiro. Eu conheci aqui o escritório de vocês, eu adorei, eu me senti com o pé na areia, né, brincadeiras à parte, mas é porque a decoração do escritório é muito bacana. E adorei estar aqui com vocês hoje. Parabéns pela iniciativa, acho que é assim que a gente continua a plantar essas sementinhas que ainda nos faltam, mas quando eu voltar aqui, eu me convidando, quando eu voltar aqui ano que vem para a segunda temporada, a gente já vai estar falando como tudo isso evoluiu. Legal demais. Excelente, pessoal. Então, assim, termina o nosso super capítulo com a nossa super Aline. E se você ainda não curtiu o nosso canal, curta, compartilha, se inscreva, permaneça e divulgue. Um grande beijo. Até mais. Valeu, galera.